entendia-se que eles estavam fazendo muito com pouco. E como o Flamengo tem muito jogador, entendia-se que até aqui vinha jogando pouco, abaixo do que podia. Ontem o time teve uma vitória de que tamanho, Petkovic? Se é que você quer falar de Abel Braga na pressão antes desses 4-1. Não, tem essas críticas porque começa a Taça Rio com o pé direito, com o placar um pouco maior e teve coisas boas, que são uma atuação um pouco mais convincente do Vitinho, com 2 gols, quebra de jejum do Gabigol, que é muito importante para o Flamengo, principalmente agora quando chegam jogos da Libertadores, assumindo o protagonismo no segundo tempo, não no primeiro, que acho que tem que assumir o protagonismo do Flamengo e criar durante a maioria do tempo dos 90 minutos, 70, 80, contra times que ele é superior. Mesmo que seja por 10 minutos, mas que o Abel tinha tirado mais um volante, tentou jogar com um volante, 2 meias e 3 atacantes. Acho que quando tem oportunidade tem que testar esse esquema tático, né? Mais ousada, mais ofensiva, porque acho que durante o campeonato, durante o ano, o Flamengo vai chegar a essas situações onde isso vai acontecer. Então, quando você tem a oportunidade com placar elástico, 3-0 contra um time modesto, acho que o Flamengo tem que tentar isso. Então, são esses lados positivos, né? Que eu vi e que acho que vai diminuir um pouco. E o grande desafio do Flamengo desse ano é assumir o papel de que eu tenho que ser protagonista. Eu tenho jogadores melhores que os demais, na grande maioria, 90% dos times. Eu tenho um dos maiores investimentos, se não é o maior. Então, eu quero e preciso fazer isso acontecer dentro das 4 linhas. Preciso desempenhar, preciso dominar os jogos. E quando fizer isso, acho que tem qualidade de poder sustentar esse tipo de escolha de estilo de jogo. Agora, vendo a entrevista do Abel ontem, primeiro que ele tocou num ponto que achei crucial. O grande jogo que o Flamengo fez, assim, em termos de importância no ano até aqui, foi disputar uma vaga na final da Taça Guanabara contra o Fluminense. O Flamengo jogou quantos jogos esse ano? 8? Por aí, não sei de cabeça. Uhum. Né? A primeira fase, né? A primeira fase foi dentro do grupo, não foi? Primeira fase não sei de cabeça, mas por aí. Vamos assumir que é 8. São 8. Não jogou mais nada, só jogou o campeonato. Ele falou assim, olha, o Flamengo entrou em campo aquele dia 6 dias depois da tragédia do Ninho. E eu não tinha, assim, me dado conta, confesso, até ouvi o Abelão falar, do quanto isso pode ter afetado o rendimento dos jogadores, do quanto os caras não deveriam estar abalados, com energia para baixo. E ele falou da importância ontem de entrar no Maracanã, de ter carinho da torcida e de tocar a vida. Esse é um ponto. O outro, eu fiquei pensando como a gente está cada vez mais apressado, cara. Você está preparando para entrar na entrevista do Abel? Não, você está conversando? Não, estamos conversando. Gente, assim, como a gente está apressado em avaliar as coisas no futebol brasileiro. Aí é que tá. É tudo completamente louco, né, para mim, para minha cabeça. Tanto dizer que o Flamengo, ao golear o americano por 4-1, passa a ser elogiado, né? Como dizer que o Flamengo, até não ganhar do americano por 4-1, tinha o técnico sob pressão. Exagerado, né? Não, é completamente louco. Porque, se eu não estiver enganado, o Campeonato do Rio tem 14 times, divididos em 2 grupos de 7. Né? No primeiro turno, você joga dentro do grupo. No outro turno, você joga no grupo, ou algo assim. Então, o Flamengo não fez 10 jogos no ano. O Flamengo contratou o treinador, que é sonho do Flamengo há 620 anos. Né? Ele voltar para o Flamengo. O Flamengo contratou um treinador que tem uma característica como técnico, porque todo mundo acha que vai chegar o técnico, que era o técnico dos sonhos, a diretoria prometeu o Abel, a oposição prometeu o Abel foi contratado, aí o cara acha que o Abel vai chegar e vai fazer assim. Ou vai fazer que nem a feiticeira, né? E pronto. Esse é do meu tempo, hein? Eu gostei do... Tem a feiticeira e a Dini é um jeito. Isso. E ela vai São fazer assim. 7 jogos do Flamengo. E o Abel sempre foi um treinador, pro meu modo de analisar os times do Abel, um cara muito assim, devagar, espera um pouco, precavido. E em alguns momentos ele vai fazer. Para o Flamengo protagonizar, o Abel também precisará, imagino eu,
mexer um pouco no time, fazer o time ficar mais solto, mais leve. E outra coisa, você junta a Arrascaeta, você junta o Gabriel, aí aí entra o Diego, vai titular ou não é? Pô, os caras vão chegar, vão desembarcar no Rio de Janeiro, vão chegar no Flamengo, vão começar a jogar e pronto. Tudo é muito rápido, é uma cobrança assim absurda. A gente está cada vez mais apressado. Não, a gente. Tá cada vez mais. Então, a torcida é apressada. Você entende, né? A diretoria é apressada. Por isso que troca de técnico 55 vezes por ano cada clube. E a gente entrou nessa também de ficar apressado. O Flamengo. E aí você começa a desenhar taticamente por que o Flamengo não está dando certo. Pô, calma aí, pô. É que de forma muito... Dos dois lados, né, André? É o Flamengo, que é o fracasso do começo da temporada, e o São Paulo, que é o sucesso da temporada. Então, isso que eu ia falar, de forma até surpreendente. Treinadores de estilo mais arrojado, mais agressivo, como o Fernando Diniz e o Sampaoli, rapidamente conseguiram respostas de seus elencos. Então, criou-se uma comparação. Mas eu queria lembrar, por exemplo, que quando o Fernando Diniz começou no Atlético Paranaense, também foi uma sensação. E depois o time caiu. Então, eu aposto muito no Diniz, aposto muito no Sampaoli, gosto de ver o time deles jogar, mas eu acho que a gente também é apressado. Você só deu agora uma pitada histórica. Isso. Né? Aconteceu isso com o Diniz. Ninguém sabe se vai acontecer de novo, porque o Diniz também pegou o Audax, que ninguém dava nada por ele, foi final de campeonato. Isso. Campeonato estadual. O que vai acontecer no Campeonato Nacional, o que vai acontecer na Libertadores com o Flamengo, pô, pode não dar nada certo. E o time pode ser campeão. Sabe? E aí, assim, eu acho que o futebol acaba usando... o futebol tem um elenco de desculpas, né? uma lista de desculpas e uma lista de frases. Porque, assim, o próprio treinador, quando chega, ele fala assim, agora é hora da gente ganhar título. Agora é hora da gente ganhar título, os caras querem título. Pô, eu também quero, você também quer. O outro time também quer, o Fernando Diniz também quer, todo mundo quer título, entendeu? Agora, se vai ganhar o título ou não, espera um pouquinho, gente, espera dar 20 jogos, para ver se o time joga bem, espera pegar um jogo para valer. A corneta era em cima do estilo, como é que o Flamengo enfrenta o Fluminense jogando pelo empate. Ele precisava do quê para se classificar? Precisava do empate. O Abel vai jogar para se classificar. Qual é? Me lembra aí uma época que o Abel... Um time que o Abel fez ser um time que ia para dentro toda internacional. Hora. Fluminense 2005. Toda hora não, mas 2005. Era um time... 2005, quando eu estava com ele. Faz tempo pra caramba. Nós tivemos tudo pra frente, ele sabe, depende do material que ele tem. Depende do material que ele tem. Mas ele já mostrou que pode ser... Não. O que aconteceu conosco em 2005? A gente ia, tomava gol e viramos o time de virada. Não, perfeito. Chegava, eu não estou criticando o Abel, não, hein? Eu estou dizendo que o Abel tem o direito e o dever de botar o time dele para jogar do jeito que ele acha que tem que jogar. Não, mas contra o Fluminense... Mas ele acha que tem que contra o Fluminense, eu acho que o jeito mais fácil, mais perto de conseguir a classificação, como você é superior ao adversário... E tenho dúvida se o Internacional de 2006 era assim ou era um time bem equilibrado. Não, era equilibrado, um time equilibrado. Mas como era um time superior a boa parte dos adversários, era um time que era, como se gosta de falar hoje, o protagonista das partidas. Exceção feita ao jogo contra o Barcelona, em que ele ficou um pouco, hein? Não foi assim uma retranca absurda. Mas a questão é que quando você tem um time tão superior ao outro, eu acho que o jeito mais fácil, mais curto de você conseguir a classificação é jogar para ganhar. Exatamente. Né? Essa é a cobrança. E mesmo quando você não é superior ao outro. Essa foi a cobrança no duelo contra o Flu. Mas dá uma olhada. Cobrar é do jogo. Analisar desempenho é do jogo. Decidir se é fracasso, se é pressão, se serve ou não serve, esse é o exagero. Mas dá uma olhada na entrevista do Abel. Pelo menos para mim, me fez pensar um pouco nas cobranças em torno do Flamengo e depois já passa a bola para o Ricardinho, que ainda não falou. Vamos abrir aspas aqui à redação para Abel Braga. Devido àquele fato ocorrido, tudo que tem saído diariamente, isso mexe, cara. Isso mexe. Como se o Flamengo fosse o mal da fita, né? Aconteceu aqui, toda aquela solidariedade dos clubes, mas poderia ter acontecido em outro lado. Mas está implacável o que se fala
em relação, né? 12 dias, não é isso? Para fazer uma nova partida. Em 24 foi a terceira. Em 24 dias, tu vê, vamos fazer em 21, 22, 6 ou 6 jogos aí na frente. Então até o jogo demorou, porque a gente queria reatar essa energia. Demorou, mas ela veio, acho que de forma justa e meritória. Ó, cada um tem seu jeito, né? Eu sou um cara super emotivo, assim como o Abel. Eu teria muita dificuldade de trabalhar bem 6 dias depois daquela tragédia do Ninho. Eu teria. Então, ontem, tempos depois, vendo o Abel falar, eu falei, caramba, será que a gente não avaliou o jogo de forma muito fria? Mas eu quero ouvir o Ricardinho. Bom, eu acho que, falando sobre o Flamengo, o primeiro jogo de ontem eu não acompanhei porque eu estava fazendo o jogo do São Paulo, né? Nós estávamos, o Kleber também estava fazendo. É o próximo assunto. Mas em relação ao Flamengo, especificamente o início da temporada, eu acho que a gente tem que ter, sim, um pouco de calma em vários aspectos. Primeiro que um time de futebol e um grupo, um elenco, um clube, cada um tem a sua característica. E muitas vezes a gente quer analisar todos igualmente. E eles não são assim. O treinador é diferente, a filosofia é diferente, a história do clube é diferente, né? Existem clubes que têm uma participação da torcida mais dia a dia e isso traz uma pressão para aquele jogador que vem no clube muito grande, né? E em relação à adaptação, em relação ao encaixe da equipe, muitas vezes demora um pouquinho mais, que são aqueles clubes de grandes torcidas, de envolvimento de mídia muito grande. Então isso tudo, quando a gente analisa, a gente tem que sempre levar em consideração. E aí eu cito o Flamengo como esse exemplo. O Flamengo tem bons jogadores, montou um elenco bom. Se a gente for comparar um elenco não de jogador, mas a situação do Flamengo no início da temporada com o Santos, como o Kleber ilustrou muito bem, o Santos conseguiu um rendimento bom nesse início de temporada. Mas isso não quer dizer que, poxa, a torcida do Santos tem que se empolgar e entender que esse ano o Santos vai ganhar tudo. Do outro lado, o Flamengo começou a temporada com uma expectativa enorme e, de repente, caiu fora da primeira decisão do Campeonato Estadual, né? E isso não quer dizer que o ano do Flamengo vai ser ruim, porque o São Paulo ele conseguiu, mesmo sem muitos nomes, mesmo com o elenco que no início da temporada, colocado por todos, era um elenco que não tinha aquela qualidade que o Santos merecia, conseguiu fazer aquilo ali um conjunto positivo, um time positivo. O Abel, com grandes jogadores e boas contratações, ainda não conseguiu. Mas isso pode mudar durante a temporada. O que eu quero dizer é que assim, os trabalhos são diferentes, os clubes são diferentes, a gente tem que analisar de forma diferente também, né? O Flamengo, com o passar do tempo e pela grandeza, ele vai se encaixar. Às vezes, grandes jogadores, o Pet sabe muito bem disso, demoram para se encaixar. Você trabalhar sem jogador bom é complicado, é terrível para o treinador. Porque você tem que arrumar uma estratégia para que aqueles jogadores, mesmo sem tanta qualidade, que eles possam render. Agora, quando você tem muita qualidade, muitas vezes não é que você tem um problema, mas você tem que fazer com que esses jogadores, grandes jogadores, se encaixem também. Você tem que fazer que um jogador que às vezes ele foi importante em determinado time, que ele tem um compromisso tático que talvez ele nunca teve na carreira dele. Ele vai ter que vir fechar um pouquinho para que aqueles grandes jogadores deem certo. Isso é normal no futebol quando você tem um elenco de qualidade. Isso acontece muito, Rizek, em seleção brasileira. Às vezes, o jogador vai para a seleção brasileira e ele tem que exercer uma função que muitas vezes, não que ele não tenha feito no clube, mas uma função exatamente importante para o coletivo. Algo que no time dele, por exemplo, como ele é protagonista e foi para a seleção brasileira, né, ele não faz. Ele está só atacando, só indo para frente. É fácil jogar para o ataque, todo mundo quer. Você já viu o atacante se cansar de correr em direção ao gol? Não, ele cansa de vir defender. Todo mundo cansa para vir defender. Essa é a realidade do futebol. Então, na seleção acontece, nos clubes grandes também. Vamos esperar o Flamengo um pouquinho, o Abel é competente, ele tem a sua filosofia de trabalho, ele já mostrou isso em outros clubes, como o São Paulo está demonstrando competência, como eu acho que, já disse isso, acho que o Cuca daqui a pouco vai dar um rumo para o São Paulo, porque também é um cara experiente. Enfim, essa análise em poucos jogos, ela tem que ser diferente.